A Bíblia fala isso, que nós somos o barro e Deus é o oleiro. A gente vê em Jeremias, no capítulo 18, ele fala sobre isso, que Deus mandou ele descer à casa do oleiro para ele ver o que estava acontecendo e ele falar com o povo. Fala para o meu povo, por acaso não sou eu o oleiro? Fala com o meu povo, diz isso para ele, porque Jeremias era um profeta e ele foi levantado por Deus para mostrar para o povo o pecado do povo, para mostrar para aquelas pessoas, para o povo de Israel, o povo que já, um povo de Deus, como nós, por exemplo, que nos dizemos povo de Deus, mostrar o pecado do povo. E Deus é aquele que faz, Ele é aquele que é o Deus, o soberano, o dono, o Senhor. E hoje em dia, a gente tem visto que as pessoas, elas estão se colocando acima de Deus, como se Deus tivesse que viver por conta delas. Deus é que tivesse que fazer tudo o que elas querem, como se Deus fosse o servo delas, o funcionário delas, e elas sim dessem a ordem. Oh Deus, mas eu já estou te pedindo isso há tanto tempo, o Senhor até hoje não fez. Há tanto tempo que eu estou te clamando por isso e o Senhor ainda não me respondeu. Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não tem noção da dificuldade que eu estou passando? Olha o que está acontecendo, Deus. O que será que realmente está acontecendo? O que será que realmente está acontecendo no seu coração? Será que não tem uma inversão de papéis aí na sua vida? Será que você sabe exatamente qual é o lugar que Deus deve ocupar na sua vida? Qual é o lugar? Quem é que está no trono da sua vida? Quando a gente dá alguns estudos bíblicos para as pessoas que estão começando a caminhar com Jesus agora, pessoas que se converteram, se entregaram a Jesus há pouco tempo, tem um estudo muito interessante, tem uma revista que a gente utiliza, que tem um desenhozinho, de uma cadeira, aquela cadeira está no centro e ali tem um do eu naquela cadeira. E depois a gente vai mostrando para a pessoa que isso é antes da gente conhecer Jesus, que a gente que estava assentado na cadeira, na cadeira da nossa vida, no trono da nossa vida, a gente que manda, a gente que toma as decisões. Depois quando você entrega a sua vida para Jesus, tem que sair desse trono e deixar Deus assentar-se no trono da sua vida. Por quê? Porque a gente fala assim, eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse, mas Salvador e Senhor é a mesma coisa? Eu disse, não, claro que não, são duas coisas diferentes. Tem gente que quer aceitar e receber Jesus apenas como Salvador da sua vida, aquele que salva, aquele que vai escrever meu nome no livro da vida, aquele que morreu na cruz por mim, eu reconheço que ele morreu, eu reconheço que sou pecadora, então ele vai me salvar do inferno, da morte eterna, salvar a minha vida, ele é meu Salvador. Mas, Senhor já é um pouco diferente, Senhor tem que ser o dono, Senhor tem que ser o que manda. Senhor é o que dá as diretrizes, que dá as ordens. Senhor é rei, deve ser aquele que reina, aquele que se assenta no trono. O rei não é assim? Não se assenta no trono e governa. Todo mundo é submisso a ele. Existem o que a gente chama súditos. Os súditos são sujeitos, submissos, obedientes a tudo, absolutamente, que o rei disser, declarar, decidir, definir. Por isso ele é o rei. Ele é a autoridade máxima. Não existe outro além dele. Não existe outro acima dele. Todos estão abaixo. A rainha está um pouco abaixo. Os príncipes, herdeiros do trono, não são reis ainda. Eles não mandam. Eles não podem decidir. O rei é a autoridade máxima, é soberano. Soberano é isso, ele manda, ele tem toda a autoridade sobre todos, sobre tudo. E muitas vezes nós queremos que Jesus seja só o nosso Salvador. Mas Senhor, não. Deixa eu mesma tomar conta da minha vida.
Deixa que eu mesma sei o que fazer, quais decisões tomar. Afinal de contas, eu sou inteligente. Afinal de contas, eu sou autossuficiente. Eu sei, eu tenho capacidade de decidir, de escolher. E temos sim. Nós temos inteligência, temos capacidade de tomar decisões, graças a Deus. Temos raciocínio, temos toda a condição de tomar decisões do que fazer, o que estudar no vestibular, que profissão seguir, com quem me casar, que empresa eu vou abrir, se eu tenho condição financeira, se eu vou pedir um empréstimo, se eu vou pedir um empréstimo no banco, fazer um financiamento, seja lá o que for que eu vou fazer, eu tenho condição de decidir. E tem. Agora, a sua decisão, você conhece o amanhã? Você conhece o futuro? Você sabe esquadrinhar, sondar, conhecer o coração daquela outra pessoa com quem você quer se casar, ou com quem você vai abrir uma empresa, ou com quem você vai fazer um negócio, ou com quem você vai se relacionar? Você conhece o coração dela? Você sabe dizer que aquilo que ela aparenta é o que ela realmente é? Você sabe dizer se aquilo que você pensa que ela é exatamente o que ela é? Até mesmo você. Será que o que você pensa que você é realmente o que você é? Porque nós não nos conhecemos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e é muito, demasiadamente corrupto. Nós achamos muitas vezes que não somos capazes de fazer certas coisas, julgamos e falamos assim, nossa, que absurdo, como que aquela pessoa fez aquilo? Amanhã, muitas vezes, poderemos nós estar fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro. Por quê? Porque nós mesmos não sabemos exatamente quem somos. Por isso que Davi sempre orava, Deus, sonda meu coração. Sonda, passa lá no fundo, né? Aquela sonda do petróleo, que foi lá no pré-sal, né? Descobriu lá toda a riqueza que tem no nosso país, lá no fundo do mar. Descobriu aquela camada de pré-sal. Equipamentos super modernos que vão muita profundidade. Deus tem todos esses equipamentos para ir lá no mais profundo do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa alma, das nossas emoções e nos mostrar o que tem lá, que nós mesmos não podemos ver. E, por isso, a melhor decisão, a melhor escolha é falar, Deus, eu posso tomar decisões? Posso. O Senhor me deu livre-arbítrio, que é a livre escolha. O Senhor me deu capacidade de raciocínio. O Senhor me deu tantas coisas que eu posso utilizar, tantos instrumentos para decidir algumas coisas da minha vida. Mas eu abro mão para o Senhor escolher para mim. E eu quero exatamente obedecer o que o Senhor, que é o meu Deus, o meu Rei, o que se assenta no trono da minha vida, quer que eu faça. Muitas vezes você não quer fazer essa oração porque você não quer abrir mão de algumas coisas que você acha que são boas para você, mas que não são aquilo que Deus quer para você. E é isso que o oleiro faz. Quando ele está vendo que o vaso não está muito legal, está, né, entortando para um lado que não deve, como o meu, né? Você viu o meu ali? Ele vem, filho, vem aqui. Só que ele não força, ele não violenta, como a gente pegou lá o barro do jeito que a gente quis, né? Fez o que a gente quis nele. Deus não faz isso com a gente se a gente não deixar, sabe? Ele não violenta, vem cá que eu vou te moldar. Ele poderia fazer isso, né? Ele é Deus, mas ele respeita a nossa decisão. Ele respeita a nossa escolha. Por isso é importante você decidir escolher a vontade de Deus. Deixar que Ele seja o dono, o Senhor, se assente no trono da sua vida, decida por você e obedeça, mesmo que doa, mesmo que não seja aquilo que você quer, mesmo que seja aquilo que você acha que é o melhor, abrir mão de um relacionamento, abrir mão de uma sociedade ou fazer algo, ir pedir perdão por alguém, se humilhar, tantas coisas que Deus manda você fazer e você não está querendo fazer. Obedeça
Ele é ou não é o rei, o dono da sua vida? Ele se assenta no trono da sua vida ou é você mesmo que se assenta? Pense sobre isso, reflita e deixe Deus ser o dono, o Senhor da sua vida. Com certeza, tudo vai entrar no eixo. Pode doer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, como a gente aperta o barro ali, dói um pouco, machuca. Mas no fim sai um vaso maravilhoso, útil, não apenas para decorar, mas para ser usado, para ser utilizado, principalmente por Deus. Eu quero isso para a minha vida, sempre peço, Deus, eu quero a tua vontade, não a minha. Faça isso também, tenho certeza que você vai ser feliz.